Fala pessoal, tudo bem? A gente está começando aqui mais um podcast para vocês, trazendo um tema muito interessante hoje, que é a origem da vida. A gente vai começar abordando situações da química e da biologia, ou seja, um podcast integrado de dois assuntos. Hoje aqui com o professor Hugo Peixoto, esse cara que é fantástico, né? Esse cara tem um quadro mais bonito que eu acho, de todo o magistério, todo colorido, bonito. Depois do seu. E eu não sei como é que tu consegue fazer tão colorido assim. Não reconhece nem as cores, né? Ainda bem que na embalagem tem o nome. Verde, laranja. XDzinho Y. Total. Gente, então vamos embora. Um dos grandes mistérios que a gente sabe, né, é a questão da origem da vida. A gente sabe que nós temos três hipóteses basicamente na biologia que a gente fala muito, que é criacionismo, é uma opção. Porém, não é que a gente não acredite em Deus, nem nada do tipo, tá, gente? Vamos tirar essa história a limpo logo. Eu acredito, o Hugo acredita, né? A gente sabe que Deus é que ilumina o nosso caminho. Porém, quando a gente fala de ciência, tem algumas coisas que a gente não pode abordar porque não tem uma explicação científica. Assim, a religião, né, no caso, a espiritualidade, ela não tem o viés científico. Sim. E aí acaba que eu não posso colocar numa prova, o mundo surgiu porque Deus fez e tal. Então, infelizmente ou felizmente, para alguns, enfim, que acreditam ou não, respeitamos toda a pluralidade. Quase que a palavra não sai. Não, e João Paulo, te interrompendo também, a gente tem que pensar da seguinte maneira. A prova, ela tem que ser uma coisa universal. Isso. Então, se eu vou me basear no criacionismo, como você bem disse, embora a gente acredite, a gente sabe que dependendo da religião, o Deus tem princípios distintos, tem comportamentos históricos. E aí, eu vou ter uma prova para cada religião? Não Eu dá. vou ter um gabarito para cada opção religiosa? Não dá. E outra que a gente sabe também, que assim, por exemplo, esse assunto é universal, E como quem você fala disse. ateu vai responder como? E aí, como é que fica, né? E é um direito da pessoa. É um direito. Então, assim, respeitando a tudo, a ciência, ela vai levar para esse lado científico totalmente, para o lado da metodologia científica. E o método científico, a gente sabe que tem as etapas dele. Tem as etapas do método científico, as experimentações, comprovações, grupo controle. E olha só como é que as coisas são, João Paulo. Você me fez o convite aqui para o podcast e hoje mais cedo eu estava com meu filho de 2 anos assistindo um desenho animado do Homem-Aranha no Disney Channel, no Disney Plus. E olha só, os primeiros episódios se chamam A Origem e ele fala sobre método científico. Os primeiros episódios, cara, ele denomina o episódio observação, conclusão, né, hipótese, conclusão e tal. Cara, eu achei assim muito massa, porque ele fala, o personagem, né, o Peter Parker, que sempre gostou muito da área de ciência, quando ele foi picado pela aranha, ele diz, mas isso não faz sentido. Vou tentar analisar aqui pelo método científico. Ele fala isso. Então, condiz totalmente. E quando eu digo esse exemplo do desenho animado, não é puxando só para isso, é para dizer que, embora muita gente não goste da ciência, se diga de humanas, de exatas, e meio que fuja um pouco dessa responsabilidade, entre aspas, de conhecer, é algo que é claro. Tá passando um desenho animado infantil, de um super-herói e tudo, e tá lá falando de método científico. Então é uma frase que eu sempre digo. Você pode não gostar de química, você pode não gostar de biologia, você não pode odiar o conhecimento, porque o conhecimento ele vai ser útil em qualquer área. Seja na compreensão de um desenho animado. É que tem muita coisa que o nosso aluno às vezes não percebe, ou percebe, né, dependendo de... Enfim, que aquele conhecimento da sala de aula a gente vai levar para a vida inteira. Sim, sim. Né? Eu me lembro de vários episódios na minha vida em que os conhecimentos da sala de aula, e olha que no nosso tempo, nem era tão contextualizado assim. A circuito elétrico e tchau. Né? Aquelas coisas daqui a decoreba. E a gente vai utilizar esse conhecimento com toda certeza. Você deve estar pensando, pô, mas eu vou fazer arquitetura, o que eu tenho a ver com ecologia? Cara, arquitetura já é verde. Exatamente. Né? Então, assim, a gente vai ter várias etapas aí do processo de vida da gente mesmo que vai ser relevante demais. A química está no seu dia a dia. Um medicamento que você toma, um saldieno, né? Um troço desse aí para baixar a acidez do estômago. Basta, na associação do que você está dizendo, basta você entender o seguinte. Na época da gente, o colégio diferenciado era o que tinha climatização artificial nas salas, né? Ar-condicionado. Isso, era louco para chegar no terceiro ano que tinha ar-condicionado. Então, hoje, a gente está vendo as escolas que estão sendo construídas, sedes novas e tudo, investindo em projetos caríssimos para evitar a necessidade da climatização artificial. Porque a gente sabe todo o viés
de problemas respiratórios, de contaminação de ambiente, tudo por conta disso daí. É até capítulo de diversos livros de meio ambiente, aquela síndrome do edifício doente. Sim. Então, quer dizer, a coisa tem tudo a ver com a ecologia, com clima, com orientação de estações do ano, tudo isso daí. Então, não adianta você dizer, como você falou, eu vou fazer arquitetura, eu não preciso disso. Eu vou fazer engenharia civil, eu não preciso disso. Eu vou fazer Tem que saber. direito, eu não preciso disso. Tem que saber. E outra, gente, é que esse conhecimento básico, né, que a gente sai do ensino médio e vai para a faculdade, vai precisar muito dele. É por isso que a gente investe toda hora em estar levando para vocês um conhecimento diferente, né? Fazer através de um podcast. A gente estava aqui agora discutindo ideias sobre fazer um podcast diferente, né? Com aqueles bancos lá, dinâmico lá perto da lousa, enfim. E o assunto que a gente trouxe para vocês hoje aqui, ele é um assunto fantástico, tá? Que é a origem da vida. A gente está falando aqui sobre a questão do criacionismo. A segunda hipótese que fala sobre como é que a vida surgiu na Terra é a panspermia, né? O que seria essa panspermia? A gente acredita que pode ter vindo matéria orgânica do espaço para a Terra e essa matéria orgânica começou a se desenvolver e dar origem lá na frente às células. E olha o conhecimento de novo. De novo. Quando você fala panspermia agora, ninguém se assusta mais dizendo assim, nunca ouvi falar. Porque ele já associa o prefixo pan à pandemia que a gente viveu. Que quer dizer isso, que é aquilo que é global, que é exato. universal. Então você já começa a dizer assim, faz sentido, ó, o pan, tá. E espermia vem de esperma, que em latim ou grego quer dizer semente, né? E sementes de vida vieram do espaço. É interessante lembrar que assim, não é a hipótese do extraterrestre, não, tá, gente? Não é que chegou um ser vivo alienígena e veio para a Terra, até porque é muito difícil que uma célula sobreviva à queda do meteoro. Como é que chegou na Terra? Por meteoro. E aí? Aquela história. Será que vai sobreviver uma célula que venha para a Terra? A gente sabe que essa matéria orgânica pode ter sido preservada pela grande quantidade de água que tinha nesses asteroides. Essa água, de alguma maneira, funcionava como uma espécie de isolante térmico. Tá? É muito difícil que uma célula sobreviva a duas coisas, ao calor e ao impacto do meteoro na Terra. Então, não é que veio uma bactéria de Marte. E essa teoria, por outro lado, também não explica muito. Atravessar a atmosfera é uma troca de calor muito absurda. Absurda. E aí, imagina só. Essa forma de vida veio para a Terra, se é que ela sobreviveu, tá, vamos supor, né? Veio uma célula para a Terra. Não é o caso do que a gente acredita. Atravessar não, desculpa, tá? Entrar na atmosfera. Entrar. E aí pensa aí, ó. Tudo bem, aí a vida veio de Marte. Beleza, não respondeu minha pergunta. Porque a gente quer saber qual é a origem da vida. Esse, inclusive, que é o nosso tema de hoje aqui, né? A origem da vida. Aí tá, veio de Marte. Tá bom, e Marte surgiu como? Veio de Júpiter, beleza. E agora? Veio da outra galáxia. Não vai responder a pergunta. Então, o que a gente vai conversar aqui, e agora dá para entender bem porque tem um professor de Química e outro de Biologia aqui, é a hipótese da evolução gradual dos sistemas químicos. Olha que interessante. Eu vou até trocar aqui a tela, fazer aqui algo diferente no podcast, para a gente entender isso aqui. Vou fazer uma transição. Ó. Então, o tema é a origem da vida, tá? E a gente tem aqui os coacervatos de Oparin, né? Segundo o Oparin, é porque está na tela de cá, vou mudar aqui, tá? Então, assim, segundo os coacervatos de Oparin, o que a gente tinha? A Terra primitiva, ela tinha uma composição, vou voltar para cá para a gente discutir esse assunto também, né? A Terra primitiva, ela tinha uma composição da seguinte maneira, tá? E aí o Hugo vai me ajudar nisso aqui. A gente tinha na Terra amônia, não é isso? Que é o NH3, tá certo? Isso. O metano, CH4, o vapor de água, o gás hidrogênio, tá certo? E a gente tinha, segundo o Haldane, que trabalhou com a ideia semelhante à de Oparin, a gente tinha também o gás carbono. Olha que interessante, ninguém tinha matéria orgânica, mas tinha os elementos para fazer. Exatamente. É aí onde você tem que parar para pensar. Você citou amônia, tem nitrogênio e hidrogênio. Você citou vapor de água, hidrogênio e oxigênio. Você citou metano, você tem carbono e hidrogênio. Então você vai tendo aí, e para aqueles que já fizeram ensino médio, você tem os famosos chomps, que na biologia você comenta, na química você comenta, no histórico da química orgânica, que é um ramo da química, eles foram descritos como elementos organógenos, principais elementos, que compõem os compostos orgânicos.
E aí você ainda tem ali o acompanhamento ali próximo dos halogênios, né? Flúor, cloro, bromo, iodo. Tá? Então, correndo a paralela, você tem alguns metais como magnésio e tudo. Mas entenda, você tem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Dessa substância que você falou da ideia original, você falou de metano, carbono e hidrogênio. Amônia, nitrogênio e hidrogênio. Vapor de água, hidrogênio e oxigênio. Só aí já vão carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, os 4 maiores elementos E vamos que fazer até o que hoje com isso? compõem. A gente vai combiná-los e formar o que com isso? Os aminoácidos, né? Que deu start aí à formação das moléculas orgânicas na Terra, né? E o aminoácido, João Paulo, aproveitando a parte química, ele é o grupo amino, que é um NH2, que é diretamente derivado. Vamos colocar isso daqui. Deixa eu fazer aqui a transição. E aí o Hugo vai escrever aqui pra gente, ó. Tem aqui os... Aqui nos coacervados você tem o quê? Você vai ter aí as moléculas, tem as proteínas lá dentro. Esse roxinho aí que o pessoal tá vendo. E a proteína, a gente sabe que ela é o quê? Um polímero cujo monômero é aminoácido. Aminoácido. Né? A gente até costuma representar assim, né? Aminoácido 1 mais aminoácido 2 mais aminoácido 1523. Fazendo aí a ligação peptídica famosa, né? Isso. Aí vai formar a tal da proteína. A proteína é um polímero. Se eu quiser falar quimicamente, ela é uma poliamida. Porque a função amida é exatamente o resultado da combinação de um aminoácido com outro. Porque o grupo amino, derivado da amônia, ele tem caráter alcalino básico. E o grupo carboxila é exatamente o que denomina o ácido. Então, o aminoácido é chamado de anfótero, ou anfiprótico, como preferir, justamente por ter esse comportamento duplo, de ácido e de base, por conta dos 2 grupos funcionais que apresentam-se nele. O que acontece? O grupo amino de um se combina ao grupo carboxilo do outro. Essa combinação se dá por um processo que a gente chama na química de condensação, que é a combinação dos 2 pedaços e a eliminação de uma molécula pequena, que no caso aí é a molécula da água. E o resultado é o grupo amida, que é exatamente o que representa quimicamente o que a gente chama da ligação peptídica. Então, a ligação peptídica vai ser reconhecida pelo grupo amida. Por isso que você diz o quê? O número de moléculas de água eliminado são o número de ligações peptídicas formadas. A síntese por desidratação. E isso, desidratação intermolecular, porque foi o aminoácido 1 com o aminoácido 2. Tá? E aí, dessa desidratação, você eliminou o hidrogênio de um, a hidroxila do outro, formou a água e teve aquela desidratação. Isso, na maneira generalizada, a gente chama de condensação. Tá? E a proteína, então, se encaixa nesse tipo de polímero de condensação. Classificado como uma poliamida, porque ela tem vários grupos amida, um em cada ligação peptídica daquela que foi formada da combinação dos aminoácidos. Então, quando você fala do aminoácido, a grosso modo, você pode representar o aminoácido assim, ó. É uma que a gente chama de cadeia lateral, que isso aqui é o que vai diferenciar um aminoácido do outro. Um carbono, que vai estar ligado com o hidrogênio, com o grupo amino e com o grupo carboxila. Entenda, todo aminoácido tem o grupo carboxila, aqui, grupo carboxila. Todo aminoácido tem isso, tá? E todo aminoácido tem um grupo amino bem aqui. Todo aminoácido tem esse hidrogênio bem aqui. O que vai diferenciar um aminoácido do outro o radical, né? Exatamente esse radical ou cadeia lateral, como alguns chamam. E aí, se você entender quimicamente, ainda tem a questão do seguinte, esse carbono aqui, ele é aquele carbono que a gente chama de sp3, é um carbono que só faz ligação simples e tal. Ele está ligado ao grupo amino, que é diferente do grupo carboxila, que é diferente do hidrogênio. Se esse R aqui, se esse radical, se essa cadeia lateral não for H, não for carboxila e não for grupo amino, esse carbono será chamado aquele carbono assimétrico, que alguns por muito tempo chamaram de carbono quiral. Ainda é muito utilizado, mas o mais adequado é carbono assimétrico, centro estereogênico. Eu estou aprendendo, porque eu também falo quiral. E aí eu vou detalhar um ponto para jogar a bola para ti de novo. Tem um único aminoácido. João Paulo, na biologia a gente sempre fala, quantos aminoácidos existem? 20. Listados 20, né? Listado. 20 chamados de alfa-aminoácidos, né? Isso. Alfa, pessoal, porque antigamente, quando se tinha um ácido carboxílico, os carbonos eram nomeados e não numerados. E aí o primeiro carbono nomeado era o primeiro carbono ligado à carboxila. Então esse daqui era o alfa, ao lado dele nós tínhamos o beta e assim a sequência alfabética do alfabeto grego. Uhum. Então aqui, ó, alfa-amino, porque é a posição do grupo amino na cadeia, ácido, por conta da função principal que ele tem, que é a carboxila. O que acontece? Existe um único aminoácido
que é a glicina, que esse R, que é essa cadeia lateral, é um hidrogênio, e, consequentemente, o carbono alfa, que eu nomeei aqui, teria 2 grupos iguais. Então, ele é o único aminoácido que não tem atividade óptica, que não é uma molécula quiral. Todos os outros 19 aminoácidos têm esse carbono aqui como sendo o que a gente chama de carbono assimétrico ou carbono quiral. Ou seja, todos os outros 19 aminoácidos, repito, com exceção da glicina, têm esse carbono como sendo assimétrico e, consequentemente, tem uma molécula quiral, que tem atividade óptica. E essa glicina é o mais simples. Então, inclusive, dentro do que a gente vai conversar aqui, né, porque a gente fala, mas a gente está falando aí a respeito de ciência, então tem que comprovar. Tudo isso que a gente falou aqui, essa história de dizer que a Terra era assim... Ah, ainda tem mais coisa. O que é que servia como uma espécie de catalisador dessa reação, né? Tem alguma coisa que tem que facilitar a reação. A Terra não tinha camada de hidrogênio, não tinha camada de ozônio, não tinha sequer o oxigênio, né? E aí o que é que a gente vai ter nessa questão toda? A gente tem radiação ultravioleta, que vai corroborar aí com essa reorganização molecular, e muitas descargas elétricas. Chovia o tempo todo na Terra, né? Você tinha muita descarga elétrica, e essa energia era utilizada para poder fazer exatamente essas moléculas, né? Energia e radiação. É porque toda reação química, João Paulo, ela começa pela quebra das ligações. Sim. A gente tem que entender que os átomos estão combinados, e desde a época da lei de Lavoisier, ali por volta de 1778, ele já dizia o quê? Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então, a reação química, e Dalton, lá em 1808, no comecinho do século XIX, já descreveu, interpretando da lei de Lavoisier, que uma reação química era só uma recombinação. Os átomos se separavam e se recombinavam. Na época não se sabia nada de elétron, próton, nada disso. Então, para ele, era em caixes. Somente em caixes. Né? E que corrobora bem com a ideia que hoje a gente tem para a biologia da enzima da chave-fechadura, da enzima substrato, né? Era mais ou menos a ideia que o Dalton tinha na época dele, porque na época dele ele descrevia o átomo com o que hoje a gente compara uma bola de bilhar. Esférico, maciço, indivisível. Então, entenda. Nessa ideia da recombinação, toda reação química inicia-se pela quebra da ligação. Sim. E como a gente explica na termoquímica lá, a quebra da ligação ela é sempre endotérmica. Então, esses raios... Exatamente. Esses raios, essa radiação que tinha intensamente, é exatamente o que forneceu a energia para ser absorvida e quebrar as ligações. E aí separou o nitrogênio do hidrogênio na amônia, restou o NH2, que é o grupo amino, Exatamente. Separou o carbono do hidrogênio no metano, e aí liberou espaço para o NH2 vir se ligar. E nessas recombinações foram se formando moléculas inúteis, entre aspas, para o processo que a gente está descrevendo, e outras que são significativas, como os aminoácidos. E tem uma coisa interessante aí, né? O Oparin e o Haldane, eles basicamente chegaram a essa teoria de maneira teórica. Sim. Né? Era só uma teoria. E aí apareceu um cara, que foi o Miller, que ele propôs isso. Olha que interessante, eu vou colocar aqui na tela para vocês, ó, fazer aqui a transição. Aí nós temos o seguinte, o Miller, ele pegou esses elementos aqui e construiu essa máquina. Olha que interessante. Ele pegou aqui a água, estão vendo aqui, ó? Ele pegou aqui o CH4, metano, o gás carbônico, né? O hidrogênio, tá? Lembrando que essa água está em vapor, porque pela temperatura da Terra não tinha nem como ter uma água, né, o tempo todo líquida. E a Terra foi se resfriando. Imagina, vai chovendo e vai resfriando, porque também tinha uma intensa atividade vulcânica. Aí ele pegou aqui o nitrogênio, amônia e tal. E o mais interessante é que nessa máquina ele simulou a Terra primitiva. Ou seja, ele tinha aqui a eletricidade. Olha que interessante, ele tinha aqui a eletricidade, certo? E aí, essa corrente elétrica foi dando a energia necessária para que a gente tivesse aí essas moléculas se transformando, como disse aqui o Hugo, para a gente, tá? E aí, gente, no final, ele tinha aqui uma câmera de resfriamento com água gelada aqui entrando, que mostrava mais ou menos o que acontecia com as chuvas que ia resfriando a Terra, tá certo? Depois, essa água aqui, com essas moléculas orgânicas já formadas, vinham para dentro de um coletor, ele coletava, tá certo? E aí, parte dessa água também voltava para cá com os elementos, com alguns gases que não tinham reagido,
tá? E tinha uma fonte de calor, mostrando para a gente que era o calor da Terra através da sua atividade vulcânica. E esse gás aqui subia de novo, né? Esse vapor de água com os outros gases vinha para cá, e à medida que esse material ia circulando aqui, nessa máquina do Stanley Miller, a gente foi coletando os primeiros aminoácidos aqui, né? Então, esses primeiros aminoácidos provaram que era completamente possível a gente ter esse processo aí de formação de moléculas orgânicas na Terra. E aí o método científico vai se completando, né? Vai se Primeiro completando. a hipótese, que era a teoria, Isso. agora a experimentação. Isso, resultado. Agora, tem uma coisa interessante nisso, que as pessoas às vezes não se atentam. O Miller provou que o experimento do Oparin, que é a teoria do Oparin, era possível. Ele não disse que ele estava certo. Sim. Então, assim, há uma possibilidade. Então, quando prova cientificamente que essa possibilidade ela é viável, então a gente começa a acreditar mais nessa hipótese. João Paulo, e só um paralelo aqui, para que muita gente... que geralmente quando o aluno vê uma coisa como essa, ele diz assim, não, mas não existe não, tal, né? Ele fica meio... aquela coisa meio cética, né? Uhum. Veio para crer. Esse dispositivozinho que você representou bem aqui, não precisa, só um comentário. Que gera a corrente elétrica aqui, só para você não dizer que isso daqui é inviável ou impossível, tá? Esse dispositivozinho aqui, ó. Pode riscar, que é o pessoal Tá? vê aqui. Ele é como se fosse aqui, ó. Esse dispositivozinho aqui, ó. Uhum. Que é o que está gerando a corrente elétrica aqui dentro, né? Para representar ou simular os raios e tal. Ele é como se fosse a vela de um carro. A vela do carro lá nos pistões, ela faz isso. Ela gera a faíscazinha que vai queimar o combustível, o vapor daquele combustível que está sendo compresso. Então, só para você não imaginar que isso aqui é, né? Que viagem, que dispositivo é esse que vai imitar? Não é imitar um raio, pessoal. Entenda. É quando você pega, por exemplo, duas pontas de um fio que estão ligados a um gerador. Não faça assim, e cara. que você fica com aquele velho, né? Pronto. É algo desse Sabe o tipo. que eu me lembrei agora? Uma cena de um filme. O cara aproveita o raio para gerar energia para a bateria do carro e fazer uma viagem no tempo, lembra? De volta para o futuro. É verdade. O Dr. Brown tá lá em cima, né, para captar o raio e jogar o... Tem um deles, acho que é o 3, que tem aquele cabuzão, vai pegar o fio da rede elétrica. Exatamente. Aí o cara vai, vrum, né, pega aquela energia. Sabe a hora que o raio vai cair. Então... Sabe tudo, que ele voltou no tempo. Aí o Matheus estava me perguntando, pai, tu queria ter a possibilidade de viajar no tempo? Aí eu disse, filho, eu tenho medo de viajar no tempo e alterar o curso das coisas. Vai que eu viajo e quando eu volto não tá mais aqui, né? Ele é verdade. Então é melhor ter o teletransporte. Eu disse, Aí ele falou logo assim, porque eu ia logo para Londres. Mas se eu tivesse a condição de voltar, de ir para o futuro e tal, eu ia mexer um bocado de coisa. Eu também. Voltar para dizer o resultado da Mega Sena. Não é? Gente, então olha só que interessante aqui. Deixa eu fazer uma transição aqui novamente. E aí, nessa história toda, nessa questão de formar esses aminoácidos que a gente está vendo aqui, foi que o Oparin propôs que tinha os coacervados. Ou seja, a síntese de matéria orgânica provou-se possível. E isso aqui, esse coacervado, é muito importante lembrar que ele não é uma célula ainda. Ele não é uma célula, tá? Ele é o que a gente chama de protobionte, né? Me tira uma dúvida. Ele é considerado a primeira forma de vida? Não. Não pode, né? Não, porque o que acontece? A primeira forma de vida teve que ser uma célula, senão eu estou desrespeitando outra lei, que é a lei da teoria celular. Ah, certo. Tá entendendo? Mas é interessante porque é o seguinte, vamos lá. A primeira vez que o homem procurou abrigo, ele entrou num buraco que ele achou, uma caverna, por exemplo. Era uma casa? Não, ele não construiu uma casa. Mas é interessante por que é interessante a questão da casa? Por que a gente está gravando um podcast aqui no estúdio e não no meio da rua? Porque individualiza. Porque eu tenho aqui essa esponja aqui atrás de mim, né? Para isolar. Agora dá para ver aqui, essa esponja para isolar o barulho. Eu estou olhando para cá para o monitor. Nós temos aqui um microfone para poder captar melhor o som. Então a gente está individualizado do mundo lá de fora. Se eu estivesse gravando lá fora, eu estava pegando barulho da moto, do ônibus, do carro, do passarinho, sei lá. Então, a célula, ela precisou partir de um ponto. Antes de existir a célula, existiu a individualização. Então, essas moléculas que a gente está vendo aqui, essa pergunta do Hugo foi muito massa, porque é o seguinte, essas moléculas que vocês estão vendo aqui são proteínas, são coacervados, a proteína está aqui dentro, né? Uma capa de água se forma aqui ao redor e começa a individualizar o que está aí.
Lá na frente, um outro cientista chamado Fox, né, Sidney Fox, ele provou que poderia acontecer isso. Ele pegou aminoácidos, né, aminoácidos aqui, e ele aqueceu numa superfície seca e depois adicionou levemente água salgada, que era a composição do oceano. Sim. Né, os oceanos se formando. E ele obteve essas moléculazinhas aqui, que são chamadas microsferas, que também não são células ainda. Né? Essas microsferas não são células, mas já mostram um processo de individualização. E a gente vai ter, e aí eu quero discutir isso aqui contigo. No centro dessas microsferas, tem exatamente o semelhante ao conservado, no caso. Né? Não, as microsferas são iguais aos conservados. Ah, certo, certo. Né? Na verdade, ele não descobriu nada de diferente. Ele apenas provou também. É igual aquela imagem que tu mostrou antes. Ele provou também que o Oparin estava certo, de alguma maneira. Então, olha como o Oparin foi um cientista russo e tal. Depois o Haldane entrou na história, né? Mais ou menos na mesma época. Olha como esses caras foram brilhantes. Eles propuseram tudo isso de teoria. E aí, Miller sintetizou aminoácidos. E o Sidney Fox provou que era possível formar essas microsferas que o Oparin tinha chamado de coacervado. Então, João Paulo, volta aí, por favor, para aquela imagem anterior. Vou fazer a transição aqui para o pessoal ver. Vai lá. Não, aquela essa aqui do coacervado. Certo. Então, pronto. É o coacervado, para deixar claro. E aí, se eu errar quanto a cor, por favor, me corrija. O coacervado, então, é isso aqui tudo, né? Vai riscando para o pessoal ver. Vai a estrutura inteira. Não é só o azulzinho. Esse aqui é azul mesmo? Isso que você está riscando é roxo. Tá. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Vamos lá. É a proteína, isso daí. Pronto, isso aqui é a proteína. O então, verde aqui do lado, que é essa camada que vocês estão vendo do lado. Isso aqui é bege. Bege, ele está vendo bege. O bege que recobre aqui os azuis que tu disse que era roxo. Uhum. Né? Tudo isso aqui junto, esse conjunto todinho aqui é o conservado. É o conservado. E esse bege aqui, teoricamente, seria exatamente as moléculas de água. De água. Essa capa de água, ela faz todo sentido, porque entra aquele negocinho que a gente costuma falar da ligação de hidrogênio. Isso. Porque, cara, na hora que eu falei pra ti aqui das amidas que vão estar aqui na proteína, que é o roxinho aqui do meio, a amida tem COONH. E toda vida que o hidrogênio numa molécula aparecer ligado com flúor, com oxigênio ou com nitrogênio, naquela ligação entre eles gera uma polaridade tão intensa que, devido ao fato das cargas opostas se atraírem, quando eu tenho uma carga mais intensa, a atração se faz mais forte. E a ligação de hidrogênio é a famosa interação mais intensa que nós temos entre as moléculas. Então faz todo sentido isso. E vai atrair a água, porque a água é uma molécula polar. Exato. Então eu tenho o grupo NH, eu tenho a água que tem OH, elas vão interagir não apenas pela polaridade, mas também pela força dessa interação. Faz todo sentido esse acoplamento aqui. É o que muitas vezes na química a gente vai chamar, quando vai estudar soluções e tudo mais, até algo semelhante ao que a gente chama de camada de solvatação. Camada de solvatação, exatamente. Que é o que o solvente, no caso a água, forma em torno. Que ela faz muito dos nossos tecidos, por exemplo. Exato. Dos nossos tecidos. Vai formar as micelas e tudo mais. Exatamente. Então isso aí foi, tipo assim, deu um start, né? Start me up, diria os Rolling Stones. E aí, o que vai acontecer? A gente tem também a formação dos lipídios, que também é molécula orgânica. Sim. Então a gente teve a formação não só de proteínas, mas aquela reorganização levou à produção de ácidos graxos, né? Levou à formação de compostos. E aí eu quero mostrar para o pessoal o seguinte. E aí aumenta o grau de complexidade. Aumenta o grau de complexidade. Porque na hora que você bota a palavra graxo em química, tudo que termina com graxo quer dizer que é de cadeia longa. Cadeia longa. Os ácidos graxos, inclusive, que fazem composição do nosso organismo, eles têm geralmente entre 16 e 24 carbonos e predominam os de números pares. 16, 18, 20, 22, 24. Vão anotando aí. Que, exatamente, inclusive, já foi até questão do Enem, quando no ABCDE, as alternativas do Enem, ele colocou o de 16, 18, 20, 22 e 24. Né? Que eram aqueles ácidos linoleico, oleico, aquelas coisas todas que são os que mais comumente estão na composição das nossas. Depois a gente pode marcar uma aula sobre lipídios aí também, um podcast sobre isso, né? Pode aula. E aí essa cadeia longa, ela pode ser insaturada. Isso. Saturada. E quando ela tem saturação é melhor pra gente e tal. Muito bem. Vamos falar disso. Bom, aí eu vou voltar aqui para a transição. Aí a gente tem aqui o seguinte, ó. A gente vai ter aqui a formação dessas moléculas anfipáticas aqui, né? Que são os fosfolipídios. Não confunda anfipático com anfótero. Anfipático, pessoal, é aquilo que tem natureza polar e apolar, certo? E, consequentemente, interage com gordura e com água, por exemplo, né? Gordura apolar, água polar. Anfótero é, como eu falei antes, do aminoácido, é o que tem caráter ácido e básico. Então, embora os dois tenham o mesmo prefixo anfi, que quer dizer duplo, né? Por exemplo, anfíbio.
Vida dupla, Vida vida dupla. na água e na terra, né? É. Então, anfótero, comportamento ácido e básico. Anfiprótico, também ácido e básico. Anfipático ou anfifílico é a afinidade dupla pelo polar e o apolar. Tá? Então, não confundir aí. Não pode. A semelhança existe, mas a tradução dos termos são bem distintas. Anfipático e anfifílico se equivalem, que é o polar e o apolar. Anfótero e anfiprótico se equivalem. Mas essas duas aqui são totalmente diferentes. Show. Tá. Mais uma informação importantíssima aí. Então, vamos aqui, ó. Aí você tem o seguinte, né? Esse fosfolipídio, ele tem aqui a cabecinha dele, onde você vai encontrar o fosfato, Isso. né? E você vai ter aqui os ácidos graxos. Inclusive, com essa ligação dupla, faz aquela perninha ficar de lado, assim. Exatamente. E aí, essas moléculas foram importantíssimas, por quê? Porque elas estão dando origem, você já viu isso aqui na membrana plasmática. Você vai formar aqui uma protocélula. Olha que interessante. Que faz todo sentido e semelhança até visual com aquela questão da esferazinha, né? Que tu tinha mostrado no Exato. anterior. Porque lá você tinha proteína com a capa de água. Aqui a coisa está ficando melhor, tá? A gente vai ter o quê? A gente vai ter a formação de moléculas, de informação. E aí eu já vou adiantar aqui uma coisa bem interessante, né? Ver aquela história. O que é que veio primeiro? O DNA ou a proteína? Nenhum dos dois, com relação a quem faz o quê, né? Na verdade, você teve a formação das proteínas pela reorganização da molécula, mas alguém tem que assumir a produção de proteína. Sim. E esse cara que vai assumir a produção de proteína, primeiramente vai ser o RNA. Aliás, a pergunta que eu ia fazer era, foi o DNA ou foi o RNA, né? O RNA surgiu primeiro. Lembre que a Terra era quente e o DNA... Gente, ó, olha só, Terra quente. A molécula de DNA é aquela dupla hélice. Quando aquece, ela Quebra. ela desnatura, vai quebrar exatamente aquelas ligações Absorve no meio. energia, quebra. Absorve energia. Até porque o que une as duas hélices são São ligações de hidrogênio. Hidrogênio, né? Que chamava antigamente ponto de hidrogênio, Isso, né? isso. Aí elas estão aqui, dupla, aí ela, pum. Apesar de que existe DNA de fita simples, é uma coisa que o pessoal não Sim. acredita muito, mas tem, né? Os alunos têm que acreditar porque existe. Então, a primeira molécula informacional foi esse RNA. E aí ele vai dar origem às proteínas, ele tem capacidade catalítica. Então aqui eu já começo a ter o quê? Uma protocélula. Até Tá? porque tem material genético, né? Aí. Tem material genético. E aqui eu tenho o quê? Uma membrana lipídica. Né? Inclusive essas membranas lipídicas, quando elas se formam sozinhas, são chamadas lipossomos. Elas se organizam sozinhas. Né? E aí, gente, a gente vai... começa daqui sim eu tenho um pontapé inicial para formar o PSV. O que é o PSV? É o primeiro ser vivo. A primeira célula viva. Né? Tranquilo? Entendi. Bom, e aí... Não estava mostrando. Agora eu vou voltar para mostrar. Foi mal, deu um erro aqui no podcast. Olha só, gente. Vou voltar tudo para explicar para vocês. Ó. Aqui você tem a molécula. Olha só. O lipídio. Tá certo? Aqui você tem... Fosfolipídio. Quem se desesperou? Não está mostrando na tela. Voltei, viu? Calma. Aí você tem aqui essas moléculas, os fosfolipídios, se reorganizando, formando essa camada dupla, essa bicamada lipídica. Você vai ter a primeira molécula informacional, está aqui dentro, que é o RNA, bem aqui, que vai assumir a função de produção das proteínas, e você vai ter posteriormente a formação do PSV, que eu falei que é o primeiro ser vivo. Tranquilo? E aí, a gente tem duas hipóteses com relação à formação dos seres vivos na Terra. E aí eu vou já entrar bastante aqui na química também. Olha só, para ser bem rápido com vocês aqui. Você tem, né, os primeiros organismos, primeiramente tinha que ser estruturas simples. Eles tinham que ser estruturas capazes de formar uma membrana, tá? E iam tirar energia de onde? Tinha membrana, tinha material genético, estava vivo agora. Já estamos falando das primeiras células, né? E essas primeiras células vão tirar energia da onde? Aí que tá. Lembra que a gente formou muita matéria orgânica no oceano? Né? E essa muita matéria orgânica no oceano estava lá à disposição dessas células, que iam começar a fazer um processo de quê? Agora quem está me acompanhando diz, ó, a Terra não tinha oxigênio ainda. Sim. Se a Terra não tinha oxigênio ainda, eu precisava de uma forma de conseguir quebrar essa molécula energética na ausência do oxigênio. Então os primeiros seres vivos, segundo essa hipótese heterotrófica, né, foram os primeiros seres vivos, eles eram o quê? Fermentadores. Então, eles iam fermentar aquelas moléculas. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Agora,
Algumas colocações aqui fazem com que essa hipótese heterotrófica não seja hoje a mais aceita. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então, veja bem, algumas alterações a gente vai chamar de problemas com relação a isso aqui. Primeiro, olha aqui, o que é que uma célula está dizendo para outra aqui? Ó. A comida vai ser minha. Estão brigando pela comida. Ou seja, pelas moléculas orgânicas que se formaram. Primeiro, para alguns cientistas, eles não acreditavam, porque a Terra estava sendo bombardeada por meteoro todo o tempo. Então, não tinha condição dos seres se formarem nos mares rasos. Outra coisa, era muito ser vivo para pouca matéria orgânica. Então, essa hipótese heterotrófica ela foi sendo colocada de lado. Ela até faz um certo sentido. Mas uma outra hipótese surgiu no lugar, que vai envolver muita química. Né? Então, essa primeira, que já envolve química, né? Ela fala que os seres vivos não poderiam ser formados nas superfícies, nos mares superficiais ali, pela atividade de meteoro, e que a comida era pouca, digamos assim, para fermentar. E aí vem, eu vou mostrar aqui para vocês agora, a hipótese autotrófica. Né? Nessa hipótese autotrófica, ela fala que os primeiros seres vivos teriam surgido não nos mares rasos, né? Aqui, ó, não teriam surgido nos mares rasos, mas nas profundidades oceânicas. Aí, no caso, a diferença se faz em diversos pontos, inclusive na questão dos gases, né? É o que eu vou te mostrar. Esse ambiente raso era muito instável, né? Toda hora caía meteorito, cometa, e é um bombardeamento, a vida não iria aguentar. Então, a vida teria que ter surgido nos ambientes mais reservados. Então, no fundo do oceano. Então, os primeiros seres vivos, de acordo com essa teoria, tá? E a condição é mais estável, né? É mais estável no fundo do oceano. Permanente. Então, o que acontece? Existe uma outra forma, essa é a hipótese que eu vou falar agora, é autotrófica, né? Que é a mais aceita. E quando a gente fala em autotrófica, a primeira coisa que normalmente vem na cabeça do aluno é a fotossíntese. Mas vamos pensar, né? Como é que eu vou ter fotossíntese se ela é um processo bastante complexo? Na biologia, tudo começa pelo processo menos complexo. Tá? Então, não tinha condição de eu ter ainda um ser vivo fotossintetizante. Então, veio a hipótese autotrófica, mas explicando que os primeiros seres vivos eram quimiosintetizantes. Faziam um processo chamado de quimiossíntese. E o que é a quimiossíntese? Nada mais é do que uma reação química que vai liberar energia. Eu vou ter energia a partir daquela reação. Eu não vou colocar energia para a reação acontecer. A reação vai acontecer e vai liberar energia. Isso é possível na química? Totalmente possível. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vou colocar aqui a transição de novo. Esses vermes aqui, tubícolas, que a gente chama, que estão no fundo dos oceanos, eles vivem diretamente por conta da matéria produzida por esses seres aqui, que são quimiosintetizantes no fundo do mar. Né? Então, esses seres quimiosintetizantes, não é uma teoria não, eles estão lá no fundo do oceano, fazendo quimiossíntese e mantendo toda uma cadeia viva. Lá no Titanic? Para lá de Titanic, né? Então, gente, aqui vai entrar química pura. Nessa hipótese autotrófica, vou mostrar aqui para o Hugo aqui, tá? Na hipótese autotrófica, eu vou ter uma reação que vai liberar energia. Então, vou passar aqui para o Hugo. Tá vendo aí essa reação? Hugo, isso que tá aí, eu vou fazer a transição de novo aqui, para o pessoal ver a tela do tablet. Pronto. Essa situação aí, ela é possível? Porque aí a gente vai ter o quê? Ó? A gente vai ter hidrogênio. Aí ele fala, atualmente, né? Há vários tipos de bactérias que realizam tal processo, utilizando amônio, gás sulfídrico, ferro, monóxido de carbono. E aí na primeira equação, o que é que a gente está vendo? Hidrogênio, gás carbônico, formando metano, água e energia. É possível isso daí? É possível, você vê todo um rearranjo. Inclusive a equação que você selecionou para colocar aqui já está até cuidadosamente balanceada, né? Para igualar as quantidades, para manter o fundamento da reação química, que é nada aparecer nem desaparecer. E o fato de você ter a energia aqui no produto. João Paulo, eu vou aproveitar aqui, já que nosso público maior são vestibulandos, e encarando a realidade que é, infelizmente vai ter aluno que vai olhar para dizer e vai dizer assim, professor, mas não faz sentido. Porque quando a energia aparece como sinal positivo, é endotérmico. Você está dizendo que vai liberar energia. Você está correto. Porque entenda que quando eu vou dizer o tal do endotérmico, pessoal, é quando isso aqui aparecer com a forma de ΔH. Se ele tivesse escrito assim, João Paulo, 4H2 mais CO2, setinha, CH4 mais 2H2O, um espaço aqui, não tivesse esse mais, fosse um espaço, tivesse ΔH,
ele teria que ter colocado ΔH menor do que zero. Porque é o ΔH menor do que zero que caracteriza a liberação de energia. Aqui ele escreveu a energia como parte da equação. Então, o que o aluno tem de olhar é o seguinte, a energia aqui e aqui, elas aparecem como produtos. Se ela aparece como produto da reação, o que eu vou entender é que tanto na primeira quanto na segunda, eu estou produzindo energia. Show. Então, é uma reação exotérmica, ela está liberando essa energia. E essa energia, e em vários processos até hoje estudados na química, essa energia ela pode ser utilizada tanto para dar continuidade a esse processo, quanto para fornecer energia para outros processos. Tem uma reação muito famosa na química, que é a chamada de SN2, tá? Substituição nucleofílica bimolecular ou de segunda ordem, já foi até a outra questão do Enem, em que ela acontece um negócio que a gente pode chamar de mecanismo sincronizado. Ao mesmo tempo em que uma ligação vai sendo formada, outra vai sendo quebrada. E por que eu estou fazendo um comparativo? Porque quando eu falei agora há pouco que toda quebra de ligação é endotérmica, eu já deixo o pontapé inicial que a formação da ligação é exotérmica. Uhum. Então, a ligação que vai sendo formada, ela libera energia. E essa energia que vai sendo liberada vai sendo usada para quebrar a outra. Então, isso acontece simultaneamente. Então, isso aqui faz todo sentido, porque na hora que uma reação se dá com liberação de energia, essa energia é liberada. Mas ela não desaparece. Ela vai ser absorvida ou pelo meio que compõe o que a gente chama na química de vizinhança do sistema, ou pelos processos que estão ali próximos e que requerem essa energia. Então, no caso, o que a gente está entendendo? Essa reação química que vocês viram aqui, vou colocar de novo. Essa reação química que vocês estão vendo aí, ela liberou a energia que o ser vivo precisa. Sim. Para fazer o quê? Para sintetizar as moléculas orgânicas dele. Que é semelhante ao que acontece com a nossa alimentação. Pronto, que é a quimiossíntese aí para ele. Ele liberou a energia. A partir dessa energia, ele vai produzir as moléculas orgânicas que ele vai depois utilizá-las. Então, veja bem. Primeiro, segundo essa teoria, essa hipótese autotrófica, primeiro surgiu a quimiossíntese. Sim. Tá? Aí depois vão surgir os seres que vão fazer o processo fermentativo, né? Porque se eles estão produzindo molécula orgânica, o mundo está se enchendo de molécula orgânica. Aí agora pode aparecer um cara fermentador. E depois, com a redução disso, com as pressões e tal, começou a surgir a fotossíntese. E essa fotossíntese, quando surgiu, foi um verdadeiro problema na Terra. Porque o oxigênio liberado, o oxigênio é altamente reativo. E é o principal agente oxidante. O principal agente oxidante. Tornou a atmosfera o quê? É redutora, não é isso? Isso. Aí, chutei, acertei, gente. Gol! A atmosfera ficou oxidante, né? E os componentes sobre a qual ela agia tornaram-se redutores. Pronto. E aí o que acontece? Esse oxigênio causou o tal do holocausto do oxigênio. Foi responsável por uma outra seleção lá na frente. Ou seja, os seres que conseguiam metabolizar o oxigênio, show. Os que não conseguiam, ou morriam, ou iam viver num ambiente sem oxigênio, que até hoje tem. Até hoje tem bactéria anaeróbia. Sim. A bactéria do tétano é anaeróbia. Você coloca lá o peróxido de hidrogênio, Água oxigenada na ferida. Exatamente. Então, assim, e aí tivemos que fazer adaptações. Né? Uma outra aula, a gente vai, numa outra aula lá no nosso canal, eu vou explicar o que é a tal da teoria endossimbiótica. Né? Ou seja, as células eucarióticas tiveram que pegar e fazer associações com bactérias, com procariontes, que já eram aeróbicos. E aí tu vai mexer com relações ecológicas e tudo mais, simbiose. Tudo, simbiose, tudo aquilo que é importante na biologia. Gente, eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Você está vendo que é impossível compreender esse assunto da biologia sem ter um entendimento de química. Né? Por isso que as matérias na natureza elas estão sempre juntas, elas não estão separadas. Ciência da natureza é um bloco só. Por isso que, pegando a nossa conversa, a educação chamada de básica, e por isso o nome de ensino fundamental, a gente não tem a separação das três áreas. Não tem. É ciências. Porque naquele básico, mas fundamental, e por isso o nome lá do período da educação, é exatamente quando se tem essa coesão. Quando o aluno entende que a coisa é toda conjunta. É junta, literalmente. Até porque a associação é total. A compreensão de um se faz complementando a da outra. Tem que ter. Por isso, que para quem não sabe, muitas vezes quando eu estou estudando aqui alguma coisa que envolve reação química, né, alguma coisa... Teve até uma questão que eu te liguei um dia desse, foi sobre o quê, meu Deus? Foi sacarose. Tu me ligou até da frutose da glicose. Frutose da glicose, que fala do processo de produção de energia. Então, assim, é muito importante que a gente tenha o acesso à química. Eu liguei para o Hugo para tirar uma dúvida.
assim como pode acontecer de lá para cá também. E a gente está sempre assim, estudando junto, produzindo junto, né? Trazendo um aprendizado que entre na sua cabeça naturalmente, que entre na sua cabeça de maneira natural, que entre na sua cabeça fazendo sentido. Não adianta você querer aprender sem que a coisa faça sentido. É o estudar para aprender. É isso aí. Ok? Então, grande abraço para vocês que ficaram até aqui. Espero que tenha elucidado na cabeça de vocês muitas coisas. Obrigado demais por ter visto Cara, eu que mais uma vez. agradeço. E já de antemão já vou marcar mais. A parte 2, parte 3, Parte- parte 1523. Tamo junto. Vamos com o pessoal aí até o Enem, até os vestibulares, tá bom? Beijo no coração, tá? E a gente se vê na próxima. Até mais, pessoal. Valeu.